Estou batendo um papo com o pré-candidato do PPS à Prefeitura de Rio Branco, o professor doutor Ayrton Rocha. Professor Ayrton Rocha, vamos agora para a pergunta dos internautas, da sociedade, do cidadão de Rio Branco. Está preparado? Estamos preparados e serei honesto nas respostas. Muito bem. Primeira pergunta do Marcos Henrique. Professor, como o senhor avalia a forma de condução das negociações da oposição por parte de Tião Bocalhon? Esse grande número de pré-candidatos da oposição seria por conta da falta de diálogo e por conta de uma imposição de Bocalhon, já que falam em uma certa truculência por parte dos tucanos? O que o senhor pensa disso? Não vejo nem como imposição, nem truculência. Eu vejo que isso ocorre dentro do processo democrático de uma eleição em 2 turnos. É normal, Alan, que os vários partidos se façam representar, principalmente na capital, né, num período eleitoral. Mostrem sua cara, tá certo? As pessoas conheçam os candidatos, conheçam as propostas, né? Ou seja, que os partidos se viabilizem. No entanto, no Brasil existem 29 partidos legalizados, né? Existem grandes partidos, em média 3, 4 partidos, partidos pequenos. Então, nesse sentido, todos têm direito, numa eleição em 2 turnos como essa, se manifestarem à vontade de ter candidatura própria, só que nós temos responsabilidade na oposição. Quer dizer, então, que esse grande número de candidatos de oposição não foi uma estratégia, simplesmente aconteceu? Aconteceu. Só que, por exemplo, no caso do PPS, talvez até possa responder adiantando algumas coisas, o PPS, e eu já disse aqui no seu programa, é só olhar e repito, o PPS tem 3 posições em relação às eleições agora de outubro. Primeira, permanecer com a sua candidatura própria até o dia da eleição. Segundo, compor só com o DEM. E terceiro, retirar a candidatura, que não é segredo para ninguém, se o Bocalhon conseguir dialogar o necessário para que todos os candidatos e as pesquisas o apoiem. Porque no caso, é claro, ainda no primeiro turno, todo mundo sabe que nas pesquisas, quando aparece, o Bocalhon está na frente. Então, na nossa avaliação, o que a gente está percebendo? Que a possibilidade da oposição ganhar a eleição é no primeiro turno. A avaliação que o governo tem do seu candidato é que a chance deles é no segundo turno. Portanto, a nossa, claramente, teria que se dar no primeiro turno. Isso é possível ou não? Isso depende do avanço das conversas e do diálogo. Já que o senhor disse que pode compor com o DEM ou abrir mão em troca do apoio maciço da oposição a Bocalhon, tem perguntas aqui dos internautas sobre isso. Olha aqui o que diz aqui a internauta, a Marlisete Birica. O senhor conhece a Marlisete Birica? Ela diz o seguinte, ó: eu acho que você, Ayrton Rocha, e o Jamil colocaram o nome só para prejudicar o processo das oposições. É a avaliação da Marlise, né, esposa do nosso amigo Birico e ferrenha defensora da candidatura Bocalhon. Portanto, eu acho normal e respeito, porque é a avaliação dela. Não concordo com a avaliação. Não é uma candidatura para atrapalhar. Eu disse, inclusive, agora, Alain, que é possível e até advogo que para nós da oposição é melhor ganhar a prefeitura no primeiro turno e isso termos um peso maior para a oposição ganhar a eleição em 2014 do que permanecer essa pluralidade de candidatura. E se permanecer, não há prejuízo nenhum, nem em relação ao Bocalhon, nem a outra candidatura. Muito bem. Eu estava aqui observando porque vários internautas perguntaram sobre esse tema, né? O Marcos Henrique, a Marlisete, enfim. Pergunta do Eliésio Andrade. Bom, da outra vez eu fiz essa pergunta ao professor Ayrton Rocha e ele ficou bravo. Ele se refere à entrevista anterior. Mas eu vou perguntar agora. Professor doutor Ayrton Rocha, qual sua posição como pré-candidato a prefeito de Rio Branco para a construção de viadutos em Rio Branco? Só se fala nisso nas entrevistas. A solução, a seu ver, seria essa? O senhor tem planos para melhorar o trânsito da capital? Olha, eu não lembro de ter ficado brabo, Foi furioso, não. Essa questão aí das candidaturas de oposição, se o senhor retiraria seu nome. Tá. Diz ele aqui que o senhor ficou, numa outra oportunidade. Não lembro, e eu acho que, inclusive, essa interface, né, com o telespectador, eu acho extremamente democrático, salutar, porque vem perguntas que a gente não espera, né, e aí que a gente interage para saber o que pessoas da sociedade pensam sobre o processo político, né, além das emissoras e além dos próprios candidatos. Eu acho formidável isso. Alain, a Rio Branco, e eu vou entrar no assunto mais amplo, né? Rio Branco, de fato, passa por um problema seríssimo
do ponto de vista do trânsito, de engarrafamentos. E como que se resolveria isso? Nós do PPS temos uma proposta concreta, milagrosa, para colocar aqui ao telespectador? Não temos. Nós temos a honestidade de dizer que isso faz parte daquela primeira pergunta sua, quer dizer, o prefeito ele tem que ter um planejamento a curto e a médio e a longo prazo. Eu acho que, inclusive, é assim que os pré-candidatos devem se conduzir. Mas o senhor acha viável, como ele diz aqui, viável, eu vou já colocar viadutos? Isso. Porque em 4 anos, Alain, faz parte da resposta. Perdão, né? perdão. Porque em 4 anos é impossível todo e qualquer prefeito bem intencionado resolver a maioria dos problemas. Então, alguns problemas terão, inclusive, que ser redimensionados a partir do próprio plano diretor que você tem antes em relação à alagação. Vamos lá. Eu acho que só especialista, indo mais direto na resposta, só especialista, e para isso existe uma categoria profissional extremamente competente, que são os engenheiros de trânsito, né, de fazer um estudo mais detalhado e como se redimensionar isso, principalmente para médio e para longo prazo. Agora, a curto prazo, alguém diz assim, a gente pode fazer uma intervenção aqui e outra acolá. Alargar avenidas, como foi feito na Ceará. Mas não se resolve, então, aí que está a questão. A médio prazo e a longo prazo, a questão é, Alain, eu acho que todos os pré-candidatos deveriam propor isso, depois candidato seguinte, pensar o município de Rio Branco, dizendo assim, como é que vai ser o município, como estará o município de Rio Branco, daqui a ou 10, como poderá anos. estar o município de Rio Branco em 2050, daqui a 38 anos. Nesse sentido, então, eu acho assim, que em algumas áreas pode até a questão do viaduto ser implementado. Agora tem uma coisa que nós temos que encarar de frente. Por que, por exemplo, São Paulo, como é que chegou a esse absurdo em uma cidade como São Paulo, de se ter 120, 160 quilômetros, tá certo? De engarrafamento diário, às vezes. Então, essa questão é um fenômeno urbano do adensamento demográfico, em que as pessoas no mundo inteiro preferem, né, morar nas cidades. Esse é um problema, e é um direito à cidade. Essa é uma questão. A outra questão também, Alain, é que com o poder aquisitivo favorecido pela economia que a gente vive no país recentemente, as pessoas que podem existe financiamento, né, comprando seu propaganda aqui. Estão comprando seus veículos. As pessoas estão comprando motos, estão comprando carros e tal. Então não é um problema que vai desaparecer. O que nós podemos fazer é amenizar o problema, tá certo? Fazendo algumas intervenções pontuais. Você cita, por exemplo, a questão de viaduto. Várias pessoas citam, e eu acho que até possível Calixto mesmo. citou ontem. Ele construiria viaduto na Ceará, por exemplo. Ali próximo, isso quer dizer, na Ceará, próximo ali da universidade, né, ali na Secretaria das Cidades e tal. Ali há bastante tempo, pessoas vêm levantando isso, e eu acho que é possível ali. Mas, por exemplo, quando é que vai se construir um minhocão, por exemplo, como tem lá em São Paulo? Impossível, tem recursos para isso? Nem no PAC garante isso. Sintetizando, ela tem que ser dada resposta a curto prazo, mas dentro de um planejamento de longo alcance. E tem que ter esse recurso para isso. A curto prazo, exatamente na questão das intervenções cirúrgicas pontuais. Bem, já que o senhor tocou nessa questão do trânsito, tem uma pergunta aqui do administrador Gemil Sali Júnior, que ele fala justamente sobre essa questão do transporte urbano, já que esse é um tema bastante recorrente das nossas entrevistas. Boa tarde, que essa entrevista foi gravada à tarde. Entendemos que a carreira política requer, em primeiro lugar, a solução de melhorias para o povo em geral. Como administrador de empresas, já passei por funções e presenciei situações que muitas vezes me fizeram ter empatia. Com isso, gostaria de perguntar para o professor Ayrton Rocha se ele já teve a experiência de andar de ônibus. Afinal de contas, poderá responder com convicção o que a população sofre e terá embasamento para nos ajudar. Professor, o senhor já andou de ônibus? Andei de ônibus muitos anos, tá certo? Quando me tornei professor da universidade, pude comprar meu carrinho e até hoje ando de carro. No entanto, eu acho que, de fato, um pré-candidato tem que saber, né, qual é o preço da passagem de ônibus, porque minha mãe anda de ônibus. Eu sou filho de 8 irmãos, onde o único da família que tem carro, que conseguiu uma certa ascensão social, Alain, fui eu. Eu constantemente, por exemplo, na última segunda e terça agora, por exemplo, eu levei minha mãe a fazer exames médicos, mas várias vezes eu estou na universidade trabalhando e ela às vezes pega um ônibus. E os meus irmãos também, irmãs, pegam um ônibus também. Portanto, eu sou sensível a isso. No entanto, é bom que a gente veja... Mas o senhor sabe que é 2,40 agora. Agora, eu confundi realmente, na hora, né, de que... Mas o Calixto jogou a casca de banana para o senhor, não foi? Eu não respondi da mesma forma. Eu podia perguntar há quanto tempo você não anda de ônibus, mas eu acho, né, que nós da oposição, nós não podemos ficar nessa de queimar um ou outro, entendeu? Inclusive a pergunta que eu fiz ao Calixto foi uma pergunta extremamente elegante. Apenas eu confundi o dado que estava na minha memória, se era 2,40 ou 2,60. Mas eu queria aproveitá-la, porque
que isso tem sido repercutido bastante ultimamente. Aqui eu tenho uma foto que já mostrei para você, é de 79, onde eu apareço aqui na frente de uma passeata. Deixa eu mostrar para o telespectador. Lutando pela meia passagem de ônibus para os estudantes de Rio Branco. O senhor está onde aqui? Aí eu numa passeata na primavera, em setembro de 79, onde tem uma faixa dizendo: saudamos a primavera e queremos a meia passagem. Eu apareço na frente. Esse de branco aí exatamente, ajudando a liderar essa passeata. Então aí eu já lutava pela meia passagem de ônibus. O senhor seria esse daqui. Cadê? Põe aí, produção, de novo. O de branco. Esse daqui, né? Isso. Então essa é uma preocupação social que eu tenho e venho lutando há muito tempo. Não é eu dizer ou errar um dado que eu tenha dizer que não sou comprometido com isso. Aqui apareço aqui numa foto em 84. Rapaz, esse daqui de Costa é o Flaviano? Quando houve, eu era vereador, quando houve a primeira intervenção, tá certo? Nas empresas de ônibus de Rio Branco, tá certo? Nós fomos, Flaviano, eu, Alberto Furtado, ainda lembro, fomos 10 horas da noite lá para a empresa de ônibus lá na base dizer que não aceitaríamos a imposição das empresas, e eu era vereador e apoiei o Flaviano nesse sentido, entendeu? E o Flaviano fez a intervenção, inclusive, com o meu apoio. Aqui aparecem outras duas fotos, onde eu estou, como prefeito em exercício, numa discussão que dá para ver pelas fotos, ferrenha contra os empresários de ônibus, exatamente por advogar preços justos para os usuários de transporte de Rio Branco. Só para mencionar fotos de Argemiro Lima, viu? Assessoria de comunicação à época, né? E aqui, Alain, aparece um recorte de jornal. Aqui o professor Ayrton. De 22 de novembro de 91, onde tem projeto acaba com o monopólio coletivo, que é um projeto meu. Portanto, nesse período aí acabou, em 91, exatamente no meu segundo mandato de vereador, com monopólio nos transportes coletivos. Portanto, Alain, a gente tem que discutir a coisa na sua complexidade, tá certo? Não é porque eu tenho confundido uma informação por não andar de ônibus no cotidiano que eu não tenha compromisso com a população de Rio Branco, e aí demonstra décadas. 79, Alain, são 33 anos que eu já lutava pela meia passagem de ônibus e fomos vitoriosos no dia 2 de outubro de 89. E aí a participação aqui, apoiando o Flaviano na intervenção, né, porque as empresas queriam impor passagem de ônibus, e brigando com os empresários por não concordar com o aumento. Então, essa questão de transporte é muito mais ampla do que simplesmente alguém... E eu falei no programa que foi citada essa questão, Alain, eu falei tantas coisas interessantes, fiz tantas propostas. Mas isso ficou marcado. E o que foi repercutido é exatamente uma coisa tão secundária, quando eu tenho uma participação muito mais ampla em defesa da população de Rio Branco, no que se refere a um preço justo e de qualidade nas passagens de ônibus. O senhor diminuiria o preço da passagem de ônibus para a gente encerrar esse bloco? É possível diminuir e como o senhor faria isso? Olha, tem que se fazer um estudo para saber se é preciso diminuir ou não, avaliar corretamente. Os empresários têm direito ao seu lucro, como qualquer empresa tem que ter lucro. Agora, tem que ser um lucro que garanta também a compatibilidade com a renda da população. Então, Alain, eu já fui presidente do Conselho de Transporte quando eu fui vereador no segundo mandato, entendeu? Quer dizer, e nós... É possível diminuir esse preço, 2,40? Talvez, a priori não tem como dizer, mas a priori seria ver se é um preço justo, ou pelo menos assegurar que, por exemplo, o aumento seja um aumento elástico para que a população que precisa do ônibus, possa andar de ônibus na sua condição de vida. Vou dar mais uma paradinha para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com mais perguntas dos internautas. E eu vou fazer só pergunta do internauta, porque tem muitas aqui. Logo após o intervalo a gente volta, até já.